Assim que concluiu o ensino médio, o jornalista Denison Ventura ingressou no curso de Direito da Universidade de Santa Cruz, a UESC, no sul do estado da Bahia. Começou a frequentar o curso, cursou quase 3 anos e não gostou muito do que estava fazendo até então. Resolveu mudar de curso, abandonou o curso de Direito e partiu para o concurso vestibular da Universidade Tiradentes, definindo o seu futuro profissional, com formação em letras e dedicado ao jornalismo em Sergipe. Essa trajetória da formação universitária que é objeto deste vídeo de memórias do jornalista Denison Ventura, que acompanhamos a partir de agora. Rua Domingos Fernandes Badaró, bairro Pitangueiras, nome do bairro, tá? Ele fica a 2 quilômetros mais ou menos do centro da cidade, tá? Foi uma opção, porque a cidade é dada às enchentes. Ela tem a cada 8, 10 anos períodos de fortes enchentes, e as enchentes são absurdas. E esse bairro, ele fica a 2 quilômetros, mas ele tem uma ladeira, perfeito, o que dá um sobressalto de nunca ser apertado, apesar de o rio passar no fundo, mas o rio está descendo, ok? Então, o rio está descendo e aí a vazão acontece no centro. Então, a gente nunca teve problemas, mas a cidade, a cada 8 anos, e nos últimos 4 anos, ela tem tido enchente a cada 1 ano e meio. As pessoas têm ficado desesperadas com isso. Então, fica no bairro Pitangueiras, Rua Domingos Fernandes Badaró, número 280. A gente não esquece, né? Tá. Itajuípe é linda, porque a gente entra, né? A gente entra em Itajuípe, a 2 quilômetros dela, ela já recebe as pessoas com 2 lagos, um de cada lado, né? Então são lagos belíssimos. A nossa catedral é uma coisa maravilhosa para a cidade, assim, eu digo para a cidade, pelo tamanho da cidade e a grandiosidade da catedral que foi feita. É a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, perfeito, é o nosso padroeiro da cidade, né? A cidade, ela é muito calma, de pessoas muito dóceis, então todo mundo se conhece, tanto que quando eu chego lá, a porta não para de bater, toda hora, é a companhia. E aí todo mundo entra, quer cumprimentar, porque eu mantenho muito presentemente laços com os prefeitos da cidade, quando tem problema, então eu ligo para saber se eu posso ajudar em alguma coisa, se eu tenho esses laços ainda que foram mantidos. Então, Itajuípe é uma cidade linda, é uma cidade, como é que eu poderia dizer a você, ainda de 80% de paralelepípedos, tá? Só a parte central mesmo dela é que tem a parte do asfalto, 80% de paralelepípedos, e ela vive, né, de maneira muito profunda do funcionalismo público, né, com fazendas de cacau, que depois da pandemia, ou depois da vassoura de bruxa, o cacau caiu um pouco. Então, o padrão da cidade, ele nunca mais voltou a ser o mesmo do ponto de vista econômico. Tá? Então, quem era milionário mesmo, não ficou milionário, ficou ali classe média, na época teve muitos suicídios, e inclusive eu só consegui estudar aqui na época, porque um contraponto louco, né? Como minha mãe era política e a gente tinha a questão da roça e guardava a economia, mãe era muito pé no chão, essa economia guardada, ela com juros galopantes da época, lembra que a gente tinha que fazer aquela conta, e é o mercado hoje, é o mercado amanhã, lembra? Eu já aqui em Aracaju, esses juros galopantes que eram ruins para a inflação, para mim e para minha família que guardou alguma coisa, foi bom, antes de haver ali o resgate de Zélia Cardoso de Mello, tá? Então foi bom, porque os juros, eles me davam a possibilidade de estudar em Aracaju, que eu lembro na época, eu tinha um gasto mínimo, a UNIT não era barata como é agora, era no centro. Eu lembro ainda a gente fazendo as contas, eu sempre fui muito participar. E era, em média, 10 salários mínimos que a gente gastava para a minha estada aqui. Entre o curso de inglês, o curso de espanhol, a UNIT. Aí veio uma empregada comigo para cá, porque eu não fazia nada em casa, não é porque eu era preguiçoso, eu sou assim, louco por limpeza. Mas como eu estudava muito, então não tinha por que fazer em casa, porque tinha gente que fizesse, tá?
mas eu dava o outro lado, que era de ser o melhor aluno, de querer trabalhar cedo, de querer buscar as minhas coisas. E aí, quando eu vim para cá, com a questão da UNIT, do estudo, do inglês, de não sei o quê, parará, e não saber cozinhar, então teve que vir empregado. Então eu lembro que era um elevado custo, de 10 salários mínimos que a gente gastava. E a inflação, veja que loucura, com aqueles juros galopantes e mais o dinheiro guardado, foi o que conseguiu me manter aqui até eu terminar a minha formação. Só que 2 anos antes eu comecei a ministrar aula. Como sempre, ali buscando minha independência. Mas não, Cacho, termine primeiro. Não, vou começar na aula. E aí, a Pio X, eu bati na porta e fui falar com o Sebastião. Nem tinha dimensão quem era Sebastião, você imagine. Entendeu? Sebastião já era um gigante e eu não conhecia os gigantes, então para mim todo mundo era normal, né? E aí eu bati na porta e falei, eu quero dar aula. Eu faço universidade, parará, escrevo, foi daí que começou. A Pio X foi o primeiro lugar a me dar chance para ministrar aula de língua portuguesa. Foi na Pio X que eu comecei. Com 2 anos e meio, 3 anos dando aula, já no CCPA, eu liguei um dia e disse, minha mãe, não precisa mais, eu estava já na metade do período da faculdade. E minha mãe ainda era vereadora, tudo equilibradozinho ali. Eu falei, olha, não precisa mais mandar dinheiro para mim, nem para a faculdade, perfeito, e só precisa mandar metade do aluguel. Porque agora eu já estou ganhando que dá para pagar a faculdade e a metade do aluguel. Aí as turmas foram aumentando. E nós tínhamos um carro de campanha lá em casa, que era um carro extra. Na época da campanha, botava Sussu em cima, e esse carro saía pelas ruas de Itajuípe, né, fazendo campanha, que era uma Belina azul, tá? E eu falei, mãe, tá tendo muita aula, eu vou dobrar o salário. E ela ficava espantada, mas já vai dobrar o salário, entendeu? Não está trabalhando muito? Eu falei, não, tá tudo ótimo, tudo sob controle. Eu vou dobrar o salário porque eu dobrei a hora-aula, eu estou cobrando mais na hora-aula, estou negociando a hora-aula. E aí, eu não quero mais pagar o taxista. Me mande a Mariola, que era a Belina, porque é grande, ok? E aí veio a Mariola aqui para Aracaju. E aí eu comecei a dar aula já dirigindo mesmo, indo para as escolas, 5, 6, 7 escolas, 8, durante a semana, dando 30 horas a aula já, e já me sustentando. 1 ano e meio antes da faculdade, eu falei, já não precisa mais mandar nenhum real para mim. Qualquer emergência, eu grito. Então, eu já pagava. Aí, eu já rachava apartamento com outro amigo meu, que era Carlinhos Leal. O pai de Carlinhos conhecia minha mãe, porque o pai dele era prefeito em Paripiranga, aqui na Bahia. Então, se conheciam. Carlinhos fazia jornalismo, e aí nós rachamos apartamento ali em cima da Casa da Carne, na Hermes Fontes. Não tem a farmácia Galeno? Não tem? Inclusive, o pessoal da Galeno é de Itajuípe. Tá? Então, Dona Isa, Terezinha. Então, quando eu cheguei aqui, eu morava em cima, atravessava a rua e ficava muito com Terezinha, às vezes à noite, conversando, que era irmã de Dona Isa, Dona da Galeno. Eles eram todos de Itajuípe, conhecidos de minha mãe. Então, eu tinha um ladozinho afetivo da cidade aqui dentro, também. Aí, pronto, depois daí, eu não pedi mais R$1. Óbvio, só que, como qualquer adolescente, às vezes, me atrapalhava com as contas, gastava demais a pedir um help. Mas, assim, isso era uma vez ou outra. Com 20 anos, 20 para 21, eu já não pedia mais R$1 em casa. Eu já estava me sustentando. Tem a UESC, perfeito? Eu ainda passei na UESC, fiz um período de Direito, na Universidade Estadual de Santa Cruz, que é maravilhosa, fantástica, só que Direito eu já questionava na sala. Eu falava, mas professora, por que aqui o homem não é estuprado? Repare. Aí a professora, meu filho, olha, é o código, obedeça. Mas professor, não obedecer, se a mulher é estuprada e o cara também por que ele é abusado não estuprado? Então eu já questionava, e isso não batia muito bem com o direito de há 30 anos, né? E aí não deu. Falei, mas eu quero comunicação, eu quero jornalismo mesmo. Ela falou, então vai fazer o que você quer fazer. Quer ir para onde? Salvador, que era mais próximo, que eu tinha parentes? Aí eu falei, não. Marcelo Clímaco, que fez medicina, que está fazendo Clécia, todo mundo quer ir para Aracaju. E aí, tá. Então, Aracaju não estava dentro do nosso geográfico, ok? Mas aí, vamos, então. Então, vamos conversar com os pais. Aí, conversou com o pai de Clécia, com o pai de Patrícia, com o pai de Mônica, veio um grupo de 7 pessoas.
Então, de imediato, as meninas moravam num apartamento e os meninos moravam em outro, ok? Mas no grupo. Aí foram terminando, foram voltando e eu fui ficando.